Queridos, então, mais uma vez, uma boa noite para todos nós. Quando a gente ainda se reúne momentaneamente de maneira online, o presbitério ainda não se reuniu, deve estar se reunindo pelos próximos dias ainda, mas tudo indica que ao longo do próximo mês de outubro, começo no máximo de novembro, a gente deve estar retomando as atividades presenciais. Claro que não vai ser a normalidade ainda, vai ter que ser com as restrições de distanciamento, e aí a gente então ainda vai conversar, o presbitério já tem provavelmente conversado um pouquinho sobre isso, mas poder passar com calma quais serão as regras e como vai poder a gente retornar os cultos presenciais e quem vai poder, quais serão as regras. Enquanto isso, eu desafio, convido você a gente ainda continuar orando por isso, para que Deus possa estar cuidando da nossa cidade, agradecendo a Deus também que na nossa cidade a pandemia não foi algo que gerou tantos transtornos, e até mesmo com o cuidado da saúde das pessoas, que realmente foi amena a pandemia na nossa cidade. Nós queremos dar continuidade à nossa série de mensagens, falando sobre fé cidadã, discípulos profetas. Semana passada nós conversamos sobre fé cidadã, discípulos da paz. Hoje nós queremos falar sobre fé cidadã, discípulos profetas. E esse assunto, então, tem relação com o fato que nós estamos numa série que nós estamos falando sobre responsabilidade nossa diante da cidade. E talvez, se há algo que realmente incomoda a nós como cristãos, e eu creio que talvez é o assunto que mais vem à tona no nosso meio, é a corrupção do nosso país. Na verdade, não precisa nem ser cristão para a gente ficar, de alguma maneira, um pouco incomodado com isso. Porque a gente vê que o nosso país, ele é quase que completamente dominado na sua cultura pela corrupção. Quando eu fui pesquisar na internet a respeito de corrupção, uma matéria do jornal Estado de Minas, da historiadora Adriana Romeiro, ela vai dizer que o histórico de corrupção no nosso país remonta ao século XVI, no início da colonização do nosso país. E aí, então, quando ela fala disso, ela vai dizer que, basicamente, a corrupção no nosso país já acontecia com aquelas pessoas que governavam o nosso país naquela época, porque eles não queriam pagar altos impostos para o governo de Portugal. E com isso eles começavam a dar o seu jeitinho para poder sobrar mais dinheiro, só que o problema não sobrava para o povo, não sobrava para a governança do nosso país, sobrava para os próprios políticos, para os governadores daquela época. E na medida, então, que isso ia acontecendo, é óbvio, a gente vai ver que um país onde o seu povo olha para suas lideranças e dá um mau exemplo, é óbvio que também o povo começou a dizer, eu não posso ser prejudicado. Eu tenho que, de alguma maneira, se eu quero crescer, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eles, me corromper e dar o meu jeitinho para tentar minimizar os estragos que esse mau governo está tendo sobre a minha vida. E aí o que aconteceu, na verdade, é que a gente começou a ser conhecido no nosso país pelo jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, por um lado, ele demonstra a realidade de que nós vivemos num país onde nós temos a flexibilidade, a criatividade diante de momentos difíceis, onde a gente tem que se adaptar. Por outro lado, o jeitinho brasileiro geralmente tem a ver com corrupção. Geralmente tem a ver com aqueles momentos onde a gente não cumpriu as regras, ou não tem como cumprir as regras, e agora eu preciso que alguém dê um jeitinho para mim, ou eu dê um jeitinho para eu não ser prejudicado naquela situação. E quando a gente fala, então, de política, a gente sabe que essa realidade no nosso país é muito forte. Ao ponto que, muitas vezes, a gente não sabe, já que é tão cultural nosso, o jeitinho brasileiro, para tudo se resolve, sempre dá para dar um jeito nas coisas, onde a gente, às vezes, dá um jeitinho, em muitas situações, mas não sabe mais se isso é errado ou não. É tão cultural da gente quebrar regras, é tão fácil a gente quebrar regras, onde a gente se acostuma com isso, onde a gente diz, mas isso não tem nada de errado. E é isso a gente vê até mesmo nesse período, nos últimos anos, onde a Lava Jato esteve atrás de muitos políticos, onde muitos falavam, não, mas isso aqui não é nada, eu não me corrompi, eu não roubei, eu não fiz nada de errado. Talvez porque muitos deles realmente acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo não tinha nada demais.
E talvez a gente também entre nesse caminho muitas vezes de acreditar que não tem nada de mais em algumas coisas que a gente tem feito no nosso dia a dia porque já virou rotina. Querido, no entanto, a gente precisa nos lembrar que por mais que a gente olhe tanto para o nosso país e até mesmo para outras partes do mundo e a gente perceba que o nosso mundo também é corrompido, em outros países também a gente vê corrupção, mesmo que em menor grau, a gente tem que entender que isso não é algo normal. A gente não deveria aceitar como algo normal, porque aos olhos de Deus, a corrupção não faz parte do nosso mundo. O nosso mundo ele foi criado por Deus de uma maneira muito boa. Então, nós não precisávamos dar jeitinho quando nós fomos criados, porque não tinha problemas no nosso mundo. Mas na medida que a gente se afastou de Deus, do nosso relacionamento com Ele, e com isso o nosso relacionamento uns com os outros foi rompido também, agora sim a gente vai entender que a Bíblia diz que a corrupção começou a fazer parte do nosso mundo. E a palavra corrupção, no seu original, ela tem o seu significado atrelado, no seu original do próprio português, do dicionário, tem o seu significado atrelado à ideia de deteriorização. De algo que está apodrecendo literalmente. Corrupção tem a ver com isso, é algo que está se degradando ao longo do tempo. Então, literalmente, pecado na Bíblia é que na medida que a gente se afastou de Deus, a gente começa agora a ver o mundo se degradando, o mundo piorando, se deteriorando. O problema é que Deus, Ele não consegue aceitar o nosso mundo do jeito que está se degradando. Nós nos acostumamos com o cheiro ruim do pecado. Nós nos acostumamos com o cheiro podre do pecado que está degradando o mundo, que está corrompendo o mundo. Assim, quando muitas vezes a gente está num lugar onde tem um fedor e daqui a pouco a gente já não sente mais o cheiro ruim, nós também, em relação ao pecado, o que a gente acaba fazendo, até por uma proteção conosco mesmos, parece que a gente acabou se acostumando, mas Deus não consegue conviver com o pecado. Ao olfato de Deus, o cheiro do pecado continua sendo ruim. E Deus precisou fazer algo para tentar minimizar essa corrupção. E para acabar de vez também com essa corrupção no nosso mundo. E a Bíblia vai dizer que Deus faz isso através de duas maneiras. Primeiro, através dos profetas. Deus levantou pessoas ao longo da história do nosso mundo, homens, seres humanos, com a responsabilidade de serem porta-vozes de Deus no nosso meio, para poder alertar a gente que Deus quer purificar o nosso mundo, para que Deus quer nos libertar do poder do pecado que há sobre nós. E também Deus levantou o próprio Jesus, que é aquele que nos liberta de modo completo do poder do pecado, daquilo que estava corrompendo e destruindo o nosso mundo. E querido, é nesse processo então que a gente olha para os homens que Deus levantou, para as pessoas com uma responsabilidade de purificar o mundo, em que a gente hoje também é convidado a entender a conexão que há entre o povo de Deus no Antigo Testamento, os profetas que foram levantados para comunicar à humanidade de que Deus não estava contente com a corrupção, que Deus não se alegrava com a destruição do nosso mundo, e que a gente precisa entender que há uma conexão entre o bem-estar da cidade, tanto daquela época, quanto o bem-estar da nossa cidade nos dias de hoje, com a cidade de cristal, e seja qual for a cidade que você está ouvindo, entre aqueles homens, aquelas pessoas que Deus levanta e quer levantar para proteger a cidade da sua degradação. Afinal de contas, nós somos sal e luz do mundo. E Deus levanta e deseja continuar levantando pessoas para justamente alertar o mundo dessa corrupção e de que há uma maneira de a gente não ser destruído, de que as cidades podem usufruir de um bem-estar. E nós vamos entender então como nós, como cristãos, como igreja de Cristo nos dias de hoje, podemos exercer o nosso papel profético nos dias de hoje, olhando para o profeta Amós, que vivenciou uma realidade na sua época muito parecida com a nossa realidade. O profeta Amós, que não sei se você já leu nas escrituras o livro dele, provavelmente poucos de nós lemos porque é um livro que muitas vezes a gente lê e não consegue entender completamente. Mas ele começa o seu livro dizendo o seguinte, deixa eu botar aqui o slide.
palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. E assim, agora é Amós 2, e assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda por mais 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filhos possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se ao lado de todo altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Queridos, a relevância do profeta Amós, para nós também sermos igreja no contexto dos nossos dias, se encontra na semelhança entre o contexto da cidade de Israel, do povo de Israel que eles estavam vivenciando, e que é muito parecido com os nossos dias. Quando nós vamos olhar para o povo de Israel, a vocação do profeta Amós acontece na medida que o povo de Israel vivenciava uma época como nação muito próspera. Uma época que esse rei, que aqui é dito que é Jeroboão II, ele conseguiu fazer com que o povo de Israel prosperasse militarmente, prosperasse socialmente, prosperasse em todos os sentidos. Ele havia aumentado as fronteiras de Israel, ele subjugou Damasco, ele recuperou fronteiras que Israel havia perdido. E aqui então, o que acontece? Deus levanta o profeta Amós para ir falar em seu nome contra Israel, dizendo que eles estavam pecando. Em meio a uma grande prosperidade e uma grande paz que o povo de Israel estava passando, Deus diz para Amós sair da sua terra, Tecoa, e ir falar com o povo de Israel de que eles estavam errados, que o modo como eles estavam vivenciando e que eles estavam acreditando que isso era a bênção de Deus sobre a sua vida, estava errado. E o que chama ainda mais atenção é que Amós, na verdade, ele não era do povo de Israel. E aqui eu quero fazer uma explicação para você. Opa, tem que botar para mim a cena que eu acho que saiu. Aí. Não sei se você lembra ou sabe disso. O povo de Israel, logo depois que Salomão morre, ele até ali, você está vendo no mapa aqui, né, nesse lado aqui, ele era um reino só. Então, o que isso quer dizer? Saul, Davi e Salomão conseguiram unificar o reino de Israel. Eram 12 tribos sobre um único rei. Mas quando Salomão morre, as tribos já não conseguem mais ter consenso, e aí houve uma divisão entre reino do norte e reino do sul. Israel, que é o reino do norte, e Judá é o reino do sul. Algumas tribos ali ficaram em Judá, e a grande maioria das tribos ficaram no reino do norte. Então, preste bem atenção, quando Deus olha para Israel, ele faz o seguinte, ele pega Amós, que era do reino do sul, que era de Judá, e ele manda que ele saia desse reino e vá até Israel, falar com o povo e dizer que eles estavam errados, que toda aquela prosperidade, tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles não agradava a Deus. Olha como é interessante e como é desafiador o trabalho e o chamado de Deus para o seu povo, para aqueles que estão realmente dispostos a servir a Ele e acabar com a corrupção, porque no reino de Israel, eles tinham pastores, eles tinham profetas lá dentro, mas por algum motivo, entre aqueles profetas, ninguém mais conseguia enxergar que havia corrupção no meio do povo de Israel. Pelo contrário, eles falavam aquilo que o rei Jeroboão queria ouvir. Eles abençoavam, chamavam Jeroboão e abençoavam ele, dizendo que ele era o escolhido de Deus para salvar a nação. E Deus então tem que levantar um homem de fora do reino de Israel, que era lá de Judá, porque ele era a única pessoa
que ainda conseguia ouvir a Deus e estava disposto a falar em nome de Deus. Queridos, quando nós comparamos o contexto de Israel e o nosso contexto, pode haver muitas semelhanças. Nós vivemos em uma época, por mais que a gente passou agora por uma pandemia que vai trazer recessão para o nosso país, já está trazendo, mas nós sabemos que os últimos anos são anos de prosperidade no nosso país. Há muito mais de 10 anos, nós estamos vindo de uma sequência de crescimento no nosso país. O mundo está prosperando, mas falando de modo especial do nosso país, nós nos tornamos uma das principais nações do mundo. Então, indiferente da corrupção agora, mas a gente olha do nosso contexto, nós somos tentados a acreditar que Deus está abençoando. E quando então nós olhamos para os dias de hoje, a tentação é ainda maior de acreditar, e agora eu não estou querendo ir para uma linha política, ok, no que eu vou dizer, mas nós somos ainda mais tentados a acreditar que, por nós termos líderes, seja um presidente, seja um vereador, seja um governador, no nosso país, na nossa cidade, que se diz cristão e que professa a sua fé da boca, pela boca, de que Deus está nos abençoando. Mas Deus nos diz, com o profeta Amós, que nós podemos estar justamente nos corrompendo sem perceber. A corrupção, que muitas vezes é generalizada e que a gente acaba se acostumando e não enxergando, talvez a gente diga, bom, eu olho corrupção aqui, ali, um pouco em alguns lugares, mas será que eu e você, como cristãos, ainda somos voz de Deus no nosso país? Ou será que a gente acaba olhando tudo como bênção de Deus, onde não há bênção? Se nós queremos ser bênção, ser sal e luz, e o sal tem nas suas características o poder de atrasar a degradação, a destruição de um alimento. Se nós queremos ser sal e luz no mundo, nós precisamos olhar para o profeta Amós e entender como ele conseguiu ser chamado por Deus, quais foram as coisas que ele fez e como ele fez isso para que assim a corrupção pudesse acabar. No caso do povo de Israel, há um detalhe que a gente pode já saber desde o início dessa mensagem. O fim do povo de Israel, o final da história, foi que o povo de Israel não quis ouvir o profeta Amós. E por causa disso, a Assíria, Deus permite que a Assíria conquiste Israel e ali terminou o reino de Israel. Por isso que, lá na frente, quando a gente começa a lembrar de Abacuque, né, eu estou falando biblicamente falando, na ordem cronológica, que a gente já estudou Abacuque, Deus estava falando para todos os povos. Mas quando Israel é levado cativo, como escravo, para a Síria, muitos são mortos e no fim eles se misturam e o reino de Israel termina. E aí então Judá, o reino do sul, assume o nome de Israel. Então quando a gente fala que o povo judeu nos dias de hoje, mas também chama de Israel, é porque eles associaram essas duas coisas, essas duas responsabilidades. Eles são um povo de Israel que foi dividido e também Judá. Mas eles não ouviram Deus. E a gente tem uma responsabilidade para poder falar. E como foi esse processo de Deus com Amós? Ou melhor, como que Amós pôde ser usado por Deus para tentar acabar, para tentar frear a destruição do povo de Israel e que assim a gente também pode ser usado? Três questões a gente precisa perceber na vida de Amós. Primeiro, ele era um homem com profunda sensibilidade espiritual. A Bíblia vai dizer ali, no capítulo 7, que eu estou colocando aqui, versículo 14 e 15, que Amós, ele não era profeta. Ele diz, não sou profeta nem discípulo de profeta. Sou vaqueiro e cultivo figos silvestres. Foi o Senhor quem me tirou de trás do meu rebanho e me disse, vai profetizar contra Israel, o meu povo. Querido, sabe o que é interessante, que eu já dei uma pitada a respeito desse assunto? Nós vivemos dias que igrejas e pastores não faltam. Na nossa cidade, nós temos muitas igrejas. E ao redor do Brasil, igreja, cada esquina parece que tem uma. Mas o desafio, ou melhor, Deus só pode usar pessoas que realmente querem ouvir Ele. Amós, ele foi alguém que era simplesmente um homem qualquer.
ele era alguém que não fazia parte do grupo de pastores que fez teologia e que assumiram a responsabilidade pelas igrejas. Mas ele era alguém que lá, cuidando do seu rebanho, lia a palavra de Deus, lia as escrituras, orava a Deus. E porque ele era alguém que constantemente buscava a Deus, Deus pôde usar ele pela sua sensibilidade. Quantas igrejas nós temos que talvez não conseguem mais ouvir, e quantos pastores que nós temos que já não ouvem mais Deus dizendo aonde há corrupção no nosso país, e quantos cristãos já não conseguem mais olhar a corrupção, porque justamente não são mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus, alertando daquilo que, aquilo que o pecado tem feito no nosso mundo. Quantos de nós já não olhamos mais para o mundo e percebemos que, de repente, algumas atitudes das nossas autoridades não condizem com alguém que segue a Deus? Quantas coisas que a gente faz no dia a dia e vê pessoas fazendo, que a gente já se acostumou com isso, e Deus está querendo falar no nosso coração, mas porque a gente não busca Ele, porque a gente não tem tempo de meditar na palavra, a gente acaba não enxergando um Deus que quer falar conosco. E sabe o que então Deus quer te ensinar com isso, sobre sensibilidade? Deus pode usar qualquer pessoa. Na verdade, é até vergonhoso, porque se há pessoas com a responsabilidade pastoral e que deveriam guiar o povo de Deus, e que elas, na verdade, estão se corrompendo junto com o mundo, é vergonhoso que essas pessoas já não consigam ouvir a voz de Deus para alertar, para poder denunciar onde há corrupção. Mas Deus está disposto e Ele quer, nos nossos dias, usar qualquer pessoa que seja sensível à sua voz. Basta você dedicar tempo à leitura das Escrituras. Basta você dedicar tempo à oração. Basta você dedicar tempo com bastante calma, em silêncio, a ouvir Deus. Deus usa qualquer pessoa que deseja ser sensível à sua voz. E essa é a primeira característica. Se nós queremos mudar o nosso país, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, aquilo que Ele quer falar a respeito da cidade. Em segundo lugar, Amós, ele foi alguém que ele lia a sua cultura muito bem. E aí nós vamos ver aqui, nesse versículo 6 até o 8 que nós já lemos antes, que Deus alerta das transgressões do povo de Israel. E aí Deus vai dizendo, eles pisam a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, negam justiça, eles inclinam-se ao lado do altar com roupas tomadas por penhor, no templo dos seus bens bebem vinho e etc. O que fica claro aqui é que, primeiro, Amós, ele era alguém que sabia das coisas. Claro, Deus falava para ele, mas quando nós falamos de confrontar o pecado, de poder falar, alertar sobre a corrupção, você precisa conhecer a cidade. E é mais interessante que Amós, de alguma maneira, mesmo sendo do reino de Judá, do reino do sul, ele conhecia um pouco da cidade do reino de Israel. De alguma maneira, as informações estavam chegando a ele. Querido, se nós queremos fazer diferença na nossa cidade e poder, assim, transformar a corrupção da nossa cidade, nós precisamos ter a Bíblia em uma mão, estar com a comunhão com Deus em uma mão, e na outra mão nós precisamos ter o jornal. Nós precisamos, por um lado, buscar a Deus, mas nós precisamos dedicar tempo a saber das notícias da nossa cidade, da nossa região. Nós não podemos ser pessoas alienadas a respeito do que está acontecendo. Por isso a gente precisa andar ao redor da nossa cidade e saber o que está acontecendo. Conhecer o que acontece em determinados bairros, saber o que na política está acontecendo. Nós precisamos nos preocupar com o bem-estar da cidade, mas você só vai poder saber a respeito da cidade, das pessoas, o que elas estão vivendo, se você se envolver com a cidade. Se você ler a cultura, se você olhar para ela e tentar entender ela, o que está acontecendo nos seus dias. E isso vale para tudo. Tem pessoas que não gostam de assistir jornal porque falam que ali só tem notícia ruim. Talvez é ali mesmo que a gente precisa, que talvez é nessas notícias ruins
que a gente realmente ouve a voz de Deus falando conosco. Quando nós vemos essas notícias que revelam um mundo caído no pecado e que talvez tenham pessoas que não estão fazendo alguma coisa para mudar isso. E que talvez você olha para isso meramente como mais um número de uma pessoa morta, de uma pessoa que sofre, de uma pessoa que de repente não tem condições de estudar e assim por diante, e não se interessa por isso. Mas quando você, a partir de hoje, começar a olhar as notícias, começa a se perguntar o que está por trás disso. E na medida que você começa a ouvir a respeito disso, se volte para Deus e leve isso diante de Deus. Porque um profeta, muito acima do que somente ser alguém que a gente é acostumado a entender como alguém que revela o futuro, no sentido de predizer o futuro, a responsabilidade principal de um profeta é fazer a leitura da cultura e levar diante de Deus isso para ouvir o que Deus tem a responder a respeito disso que está acontecendo. Profeta é alguém que é sensível à voz de Deus porque ele se incomoda com algo que ele está enxergando no mundo. Porque o coração dele sofre, se angustia, se incomoda, porque vê algo que não bate. Profeta não tem a sua responsabilidade em primeiro lugar em ser alguém que prediz o futuro. A nossa responsabilidade como cristãos, e claro, muitos de nós iríamos gostar de ser assim, que é revelar o futuro, e muitas vezes a gente vê no meio das igrejas dizendo profetiza, não sei o que lá, mas a responsabilidade de nós como cristãos, como profetas, não é predizer o futuro. Deus até pode falar do futuro, mas o futuro só acontece na medida que a gente pega aquilo que está acontecendo no mundo, apresenta diante de Deus, e aí sim acontece a terceira coisa. Deus só revela o futuro com um propósito bem específico, para poder salvar o seu povo. Para poder alertar que se o povo não se arrepender dos seus pecados, eles vão ser destruídos. E aqui então, quando a gente lê a cultura e leva as nossas questões diante de Deus, nós vamos ver a terceira coisa que Deus faz com Amós e também Ele vai fazer com a gente. Deus usa o seu povo para denunciar pecados. E é isso que nós vamos ver ao longo do livro de Amós, e que a gente já viu agora em alguns versículos, né, do capítulo 2, ali 6 até o 8, que Deus, quando Amós se dispôs a ler a cultura e ser sensível à voz de Deus, quando ele ouviu Deus, Deus disse para ele, agora é teu momento de denunciar o pecado. Agora é o teu momento de ir lá e falar para as pessoas que elas estão erradas. E aqui então eu botei essa frase do Martin Luther King, o reverendo Martin Luther King, que já morreu, faleceu há muitos anos, que lutou contra o racismo nos Estados Unidos, que era pastor, e ele disse assim, chega um momento em que temos que tomar uma posição que não é nem segura, nem política, nem popular, mas que deve ser tomada, porque a consciência nos diz que é certo. Queridos, o maior desafio que nós temos hoje como cristãos, se nós queremos ver um mundo que a corrupção acabe, é ouvir Deus, é ler a cultura, mas é não ficar na nossa omissão. E é algo difícil, porque denunciar pecado causa muitas vezes, pode acontecer, como foi com o profeta Jonas, que foi a Nínive, e Nínive se arrependeu, mas com Amós, o povo não quis ouvir Deus. Os líderes religiosos da sua época não quiseram ouvir Amós, falando em nome de Deus. Jeremias foi chamado de um profeta chorão, porque ele pregou ao povo de Israel, e eles também não quiseram se arrepender dos seus pecados. Mas, ainda que a gente saiba que as pessoas talvez não vão gostar de ouvir algumas coisas, e foi assim com Amós, os líderes religiosos começaram a dizer para ele, fica quieto, não fala isso porque tu não está falando em nome de Deus, tu não sabe do que tu fala. Martin Luther King está certo, chega um momento em que nós temos que tomar uma posição, que não é segura, que não é política. Muitas vezes nós vamos ter que falar a verdade, porque política, no nosso sentido que a gente entende, é essa coisa de tu faz aquilo, tu fala aquilo para uma pessoa que ela quer ouvir e fala aquilo para outra pessoa diferente, aquilo que todo mundo quer ouvir. E talvez o que o nosso mundo está querendo ouvir é que o nosso governo é o melhor governo do mundo, que os nossos governantes são muito bons,
que eles são abençoados por Deus, mas eles continuam, por melhor que eles sejam, tendo falhas. Eles pecam, eles deixam a desejar. E quando Amós é levantado por Deus, ele justamente vai diante do povo, e em vários contextos ali, para denunciar algumas coisas. E veja o que Deus fez Amós denunciar. Primeiro, Amós denunciou a violência que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Versículo 13 de Amós 1 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Eu não botei todos os versículos, aqui tem alguns mais que falam sobre a violência do povo de Israel, mas Deus faz Amós alertar o povo de Israel que eles estavam idolatrando, de certa maneira, a violência. Que eles começaram a achar que ser violento era normal. Provavelmente, para o povo de Israel, eu diria que o lema deles era: inimigo bom é inimigo morto. Porque eles começaram a ampliar suas fronteiras e matar os povos vizinhos. E jamais esteve no plano de Deus que a conquista da terra, do reino, do seu reino, fosse através de luta. Mas o povo de Israel, por não obedecer a Deus, por temer, acabou entrando em combates que não era o propósito de Deus. Queridos, Deus fez Amós denunciar a violência. E nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos dias de hoje, onde a gente acha muito normal haver violência. De que muitas vezes uma pessoa que é extremamente grossa, que de repente apoia a guerra e tudo mais, que isso é o correto. Mas Deus não apoia a violência. Deus leva Amós a denunciar o abandono dos líderes religiosos em relação a Deus, ao relacionamento com Deus. Olha o que diz ali no versículo 4 que a gente já leu. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. E aqui Amós está falando aos líderes religiosos. Ele está dizendo: aqueles que deveriam saber pregar a palavra, que temiam a lei, eles abandonaram a lei. Queridos, nós como povo de Deus, precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque em meio a um contexto que igreja não falta, talvez tem muita gente falando besteira por aí. E Deus talvez esteja querendo levantar pessoas que não são pastores para poder denunciar pastores, para poder alertar eles e dizer: você não está falando em nome de Deus. O que você fala não condiz com o Evangelho. O que você tem feito, o apoio que você tem dado a determinadas pessoas, não tem a ver com o cristianismo. Ainda, Amós foi levantado por Deus para denunciar o egoísmo dos governantes. E lá no capítulo 3, 10, é dito assim: eles não sabem como agir direito, declara o Senhor, eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Amós foi levantado por Deus para dizer para aquela nação que era próspera, que a sua prosperidade estava acontecendo em razão do roubo dos líderes. Porque os governantes, os reis de Israel, a elite de Israel estava ganhando muito dinheiro em cima da humilhação do povo. E talvez a gente deveria ser, o Amós nos alerte de que a gente tem que cuidar também, se também isso não acontece nos nossos dias. Se talvez os nossos líderes não estão enriquecendo à custa do povo, enquanto o povo sofre. Assim como a gente viu em meio à pandemia, governantes querendo cortar os gastos, baixar o salário do povão, mas eles não baixavam seus salários. E Deus talvez esteja querendo falar a essas pessoas que eles estão pecando, que eles estão destruindo o mundo com isso, e talvez os pastores estão em silêncio, e de repente Deus quer levantar você, até mesmo porque você está mais próximo dessas pessoas. Ainda, Deus levantou Amós para falar da falsa religiosidade do povo. Ele diz lá: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Amós é usado por Deus
para dizer ao povo que eles vinham no culto, adoravam a Deus, fechavam seus olhos, levantavam as suas mãos, cantavam forte, e Deus disse para eles: eu não quero mais esse som de vocês, porque isso tudo é falso, vocês estão fazendo um teatro. Porque vocês não vivenciam de verdade o Evangelho, vocês não vivenciam aquilo que eu espero de vocês como cristãos. E Deus levanta Amós para denunciar que o povo não amava a Deus, que eles não eram verdadeiramente tementes a Deus. Querido, Deus deseja levantar pessoas para acabar ou para diminuir a corrupção do nosso mundo. Deus deseja que essa corrupção que tem degradado o mundo não prossiga. Mas há somente duas maneiras. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a ouvir Ele, ler a cultura e estarem dispostos a denunciar os pecados que Ele mostrar para você que precisam ser denunciados. E na medida que a gente denunciar os pecados, a gente tem que lembrar que a gente não vai apontar para seres humanos. A gente não vai apontar, porque essa é a nossa tentação em ano de eleição, de dizer: aquele cara, ele não tem condições. Quem tem condições é o fulano de tal de ser eleito. Ele sim consegue resolver os problemas da cidade. E a gente precisa apontar para aquele que realmente pode acabar com a corrupção do mundo. Quando a gente denuncia o pecado, a gente aponta para Deus, para Cristo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e assim para poder, na sua ressurreição, nos dar uma nova vida, aonde Ele nos lembra que Ele está, a partir dali da sua morte e ressurreição, começando o processo de restauração do nosso mundo. Ele está gradativamente restaurando aquilo que foi corrompido, acabando com aquilo que está sendo degradado. E quando Ele voltar, o nosso mundo vai ser completamente livre da corrupção. É Jesus que pode acabar com os problemas do nosso mundo, não são seres humanos. E é isso que nós precisamos denunciar em meio a um período de campanha, onde a gente bota a expectativa em seres humanos e a gente precisa talvez ouvir Deus dizendo: parem de confiar que somente seres humanos vão resolver o problema da humanidade, da tua cidade. Sim, a gente tem que orar para que a gente consiga eleger a pessoa mais capacitada, mas seja quem for que vai assumir na sua cidade, ele não vai conseguir resolver todos os problemas. Nenhum vereador vai ser o bom o suficiente, porque eles não têm o poder que Deus tem para acabar com a corrupção. E que já tem sido acabado, porque aquele que tem degradado o mundo, que é o diabo, foi vencido na cruz. E o poder que ele tinha foi tirado. Agora somente Deus tem poder sobre o mundo. Por isso, se você deseja que o mundo, que a sua cidade tenha menos corrupção, comece a vivenciar as mesmas características que Amós vivenciou. Para fechar, querido, e agora? Vamos ler a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falando com você e ser sensível a Deus, nós precisamos aprender a ler muito mais a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a base, é o óculos que a gente usa para olhar para o mundo. Se a gente não tem critérios de acordo com a palavra de Deus, quando nós olharmos o mundo, nós não vamos ver pecado. Mas na medida que a gente lê a Bíblia, a mente é renovada. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo, mas renovem a sua mente. Então quando nós lemos a Bíblia, a nossa mente é renovada, e aí a gente agora pode olhar para o mundo. Para daí sim, então, no segundo lugar, conheça a sua cidade. Se preocupe em conhecer, em ver o jornal, saber o que está acontecendo na sua cidade. Se preocupe com a campanha das eleições, procure saber quem é cada candidato, procure saber o máximo possível da vida de cada um, mas não através de fofocas. Até mesmo vá conversar com a própria pessoa que você quer saber mais. Entre em contato com um candidato que você quer conhecer mais, com todos os candidatos, se possível, para você poder orar e discernir. Terceiro, vamos orar. Eu não falei isso hoje, falei na semana passada, mas você precisa orar. E a gente tem o desafio, que semana passada caiu a transmissão, mas hoje eu vou falar de novo. Todo dia, ao longo da semana, meio-dia, eu quero desafiar você a tirar um tempo de oração. Orai pela paz da cidade, porque a gente lembra que é Deus quem pode mudar e é Ele quem levanta autoridades. Romanos capítulo 13 diz: toda autoridade foi instituída por Deus
É Deus quem permite que pessoas assumam. Então nós temos que orar para que Deus nos sensibilize para escolher as melhores pessoas, para que Deus dê sabedoria à nossa nação, à nossa cidade para eleger. Vamos orar todo dia, meio-dia. E terças-feiras, às 9 horas da noite, meia horinha, nós queremos ter no Google Meet, virtualmente, como igreja, para orar. Se você quer ver a sua cidade diferente, se você não se conforma com a sua cidade, você é convidado. Vamos orar junto, terça-feira. E por último, denuncie o pecado. Que você possa ouvir Deus falando com você, enxergar a cidade, ver o que Deus tem revelado e ir ao encontro das pessoas que você precisa dizer. E aí não é você ir para a praça pública, a não ser que Deus realmente deixe bem claro isso, e levantar a mão e ficar com o microfone, como em alguns lugares, dizendo, está todo mundo indo para o inferno se não se arrepender. Mas a gente precisa também de jeito. Talvez as pessoas não vão ouvir mesmo que a gente falar com jeito. Mas se a gente não falar, pode acontecer como o povo de Israel, que foi conquistado e destruído. E se a gente não falar, olhando para a perspectiva bíblica, pessoas não vão ser salvas. Se a gente não pregar o evangelho, não apontar para Deus no momento que a gente vive, não convidar pessoas a se arrependerem dos seus erros, não dizer, não está certo isso que você faz, eu não vou fazer isso também, e dizer, eu não concordo, de repente, no meu trabalho de fazer isso, para o seu patrão, etc., nós só estamos cooperando para que pessoas não sejam salvas. E que quando Jesus voltar, por causa que a gente não denunciou o pecado, pessoas não vão poder viver no reino de Deus, nesse mundo restaurado, sem pecado. Que você possa denunciar o pecado e convidar as pessoas a conhecerem o evangelho. Não é só o pecado, é lei e evangelho. É apontar para o erro, mas a mostrar a graça de Deus que quer mudar a vida das pessoas. Se nós fizermos isso como igreja, se os cristãos começarem a vivenciar a fé profética, se nós formos discípulos profetas, nós vamos começar a ver a nossa cidade diferente. Que Deus possa nos abençoar. E eu quero convidar você, assim como você está no seu lar, a ter 1 minuto de silêncio. E eu quero te convidar nesse momento, nesse 1 minuto que eu vou deixar em silêncio, a você orar. A você colocar diante de Deus aquilo que você quer enxergar na cidade, a você conseguir ter mais a sensibilidade maior para a voz dele, e talvez até mesmo se você quer orar por algo na sua cidade, que você faça isso nesse minuto. Feche seus olhos onde você está e ore em silêncio, e em seguida eu vou ainda orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é fiel conosco, fiel com a humanidade e que não permite, Deus, que nós continuemos afastados de ti, vendo um mundo se degradando, se destruindo, sem tu fazeres algo. Obrigado pelo teu amor por nós, que foi capaz de enviar o teu Filho a essa terra para morrer em nosso lugar, ressuscitar e mostrar que tu tens poder para restaurar o mundo dessa corrupção. Basta a gente se entregar a ti. E, em primeiro lugar, é isso que nós queremos fazer nessa noite. Seja como uma primeira vez, seja como uma reentrega a ti. Recebe as nossas vidas, Deus, porque nós queremos, Pai, ver um mundo melhor. Nós não nos alegramos com a corrupção do mundo. E, Deus, nós queremos, na medida que nos aproximamos de ti, conseguir enxergar ainda mais essa corrupção e pedir, Deus, que tu nos mostre os lugares que nós podemos agir com voz profética, Deus, para denunciar os pecados. Pelo bem do mundo, pelo bem da nossa cidade, nos ajude a enxergar, Senhor, onde há corrupção, para que lá o evangelho chegue e a realidade daquele lugar seja transformado. Nos use, Deus, com palavras e atitudes, Deus, para poder renovar situações. E assim, Deus, nós nos colocamos à tua disposição, Senhor. Quero te pedir, Deus, que
Tu levante cristãos realmente comprometidos contigo para transformar essa cidade de Cristal e nós vermos a cada dia mais, Senhor, a Tua paz reinar sobre esse lugar, a Tua prosperidade, que é muito ampla, Deus, reinando sobre a nossa cidade. Use a nossa igreja da cidade de Cristal, a cada comunidade, mas de modo bem especial oramos pela igreja luterana de Cristal. Que Tu nos uses, Senhor. Nós que estamos ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem e entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas, e eu não posso compreender, me rendo, erguerei a minha voz para dizer, por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar, por onde for, seja a expressão do seu amor, ao redor do mundo ou do outro lado desta rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem e entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas, e eu não posso compreender, me rendo, erguerei a minha voz para dizer, por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar, por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo ou do outro lado desta rua, falarei do teu amor. Por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar, por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo ou do outro lado desta rua, falarei do teu amor. Querido, que Deus possa nos usar, seja lá num outro lugar, de repente como um chamado de Deus para a sua vida, numa outra cidade, como foi com Amós, né? De repente num outro país, ou até mesmo no outro lado da rua, você atravessando a rua da sua casa para ir conversar com um vizinho, e ali você poder anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus, transformar uma vida que de repente nos relacionamentos tem sido corrompido pelo pecado, que um casamento que tem sido corrompido. Que Deus te abençoe ao longo dessa semana, que Ele te use como um profeta que denuncia o pecado e leva pessoas à transformação através do poder de Deus. Uma abençoada semana, que Deus possa transformar, que Ele use as nossas vidas, que Ele haja na sua vida, e você permita que Ele use você. Até semana que vem, e nós continuamos semana que vem na nossa série de mensagens Fé Cidadã. Uma boa noite.